Bem-vindo ao Bom Chiado, uma história das músicas contada pelo Chiado, dos bolachões de 33 rotações e até dos 78 também, né? Hoje nós vamos entrar por um caminho bem gostoso da história da música popular brasileira. Não é? Um caminho muito plural, muito rico, muito fértil, que gerou muitas contradições no meio musical, bastante interessante, que é a história dos festivais de música popular brasileira. Nós vamos começar pelo seguinte: essa ideia de festival de música de caráter competitivo, onde aparece pela primeira vez, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, aparece no Festival de Sanremo, na Itália, a partir de 1951. E isso se tornou um clássico, se tornou uma referência, irradiou o modelo por todo o Ocidente. E olha que a Itália só vai ter uma televisão comercial que efetivamente funcionava a partir de 1955, e o festival lá é de 1951. E se tornou uma referência. Não há na minha geração, por exemplo, quem não tenha um LP como esse, olha. É os sucessos do Festival de Sanremo no ano de 1968, quer dizer, um negócio louco, né? Então a imprensa nossa, os meios de comunicação de uma forma geral, começa a sentir uma certa coceirinha de atração pelo Festival de Sanremo. De maneira que em 1960, portanto 9 anos depois do Festival de Sanremo, nós vamos ter aí, produzido pela Rádio Record e pela Rádio Pan-Americana, o que se auto-intitulou Primeiro Festival de MPB do Brasil, né? Que foi disputado no Grande Hotel do Guarujá, em dezembro de 1960. Repito, transmitido ainda não pelas televisões, mas sim pelas rádios Record e Pan-Americana. É bem verdade que esse festival ele não teve a repercussão que imaginou que poderia ter. Tanto é que, na verdade, a música vencedora, chamada Canção do Pescador, composta pelo Nilton Mendonça, que era um compositor de bossa nova, e cantada pelo Roberto Amaral, pouca repercussão teve. Agora, a partir de 1965, as coisas mudam completamente, porque aí você já começa a falar na era dos festivais da Record, embora acontecesse uma coisa bastante interessante. Em 1965, você vai ter o primeiro festival da MPB, mais especificamente em abril de 1965, com eliminatório em 2 lugares distintos, né? No Guarujá, em São Paulo, e em Petrópolis, tá? No Guarujá, em São Paulo, ele foi transmitido pela TV Excelsior, e no Rio de Janeiro também pela TV Excelsior. É bom que entendamos o seguinte: a TV Excelsior foi um dos poucos meios de comunicação que se opôs ao golpe militar, que tinha uma linha editorial que se opunha ao regime militar que havia se imposto a partir do golpe de 64. Isso, no limite, levou a sair do ar em 1970. Não é? Então, embora tenha sido concebido pela Excelsior, depois o festival vai acabar sendo, na prática, encampado pela TV Record. E nesse primeiro festival, você vai ter aí como o grande vencedor, nesse festival de 1965, a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretada por uma jovem gaúcha recém-chegada do Rio Grande do Sul, chamada Elis Regina. Vamos lá? E aqui está a apresentação da última melodia desta noite. Arrastão. Elis Regina. Tem jangada no mar. Hoje tem arrastão. Todo mundo pescar. Chega de sombra, João. Jovem, olha a ração entrando no mar sem fim. Ei, meu irmão, me traz Iemanjá pra mim. Olha a ração entrando no mar sem fim. Bem, ainda seguindo na trilha da Record, em outubro de 1966,
a Record vai fazer aquilo que ela chama de segundo Festival de Música Popular Brasileira. Bom, este sim, né? Você tem aqui o LP das músicas que se classificaram, as 12 finalistas do Festival da Record, né? Esse festival é bastante badalado, atrai uma constelação de estrelas da MPB, ou pelo menos estrelas em ascensão da música popular brasileira. Você tem, por exemplo, a figura do Sérgio Bittencourt, filho do Jacó do Bandolim, você tem o Adalto Santos, que era um grande violeiro, você tem o próprio Paulinho da Viola, você tem o Capinão, você tem o Carlos Lira, o Gianfrancesco Guarnieri, o Chico Buarque de Holanda e o Geraldo Vandré, né? Bem, esse festival é bastante interessante porque ele deixa duas músicas que se afunilam para a final, não é? A primeira delas é Disparada, do Geraldo Vandré, cantada pelo Jair Rodrigues, vocês vão escutar agora um trecho dela pelo menos. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e boiadeiro era um rei, mas de nas chamas do meu palácio, e no sonho que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tange terra engorda E a segunda música é a música A Banda, do Chico Buarque de Holanda, defendido pelo próprio Chico Buarque de Holanda e pela Nara Leão, não é? Dá para vocês escutarem aí. Triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Pois bem, e acontece um fenômeno bastante interessante. Para um festival competitivo como esse, a votação do júri, a banda do Chico Buarque de Holanda fica em primeiro lugar e Disparada do Geraldo Vandré, defendido pelo Jair Rodrigues, fica em segundo lugar. Acontece que houve um ligeiro dissonância entre o corpo de jurados e os espectadores presentes no teatro da Record, não é? Porque, na verdade, o público apontava Disparada como a vencedora, não é? E o Chico Buarque de Holanda teve a esperteza, teve a inteligência ou a grandeza, né, de se render à superioridade indiscutível, inclusive a riqueza melódica, harmônica, a temática, a letra de Disparada é infinitamente superior à banda, não temos dúvidas sobre isso. E o Chico então abriu mão do primeiro lugar e se negou a receber o prêmio se não fosse dividido com Disparada do Geraldo Vandré. O que obrigou a direção da Record a fazer uma inflexão, a aceitar essa imposição do Chico Buarque de Holanda, até porque ela não teria muita saída, e então ela é premiada, os dois. Não é? Esse momento é até um momento legal de registro histórico. Quer ver? Ganham 30 milhões de cruzeiros. Dividido, porque a direção da televisão Record, João Paulo Machado Carvalho Filho, nos autoriza a informar que o prêmio de 2 milhões de cruzeiros foi dado pela direção do canal 7. Assim sendo, a colocação de uma música em sexto lugar, que ganha 2 milhões ofertados pela direção da televisão Record. Em primeiro lugar, 30 milhões para a banda e para a Disparada. Roberto Carlos, nesse instante, cumprimenta Jair Rodrigues, Chico Buarque de Holanda e Nara Leão. Então este festival de 1967, esse sim, ele é bastante diferenciado.
Se nós vimos que o anterior, de 1966, atraiu gente muito boa, estrelas em ascensão da música popular brasileira, uma nova geração de compositores e inclusive de intérpretes que estavam chegando, o de 67 ele tem uma particularidade bastante interessante. Há alguns momentos em que a arte atropela a história. Alguns momentos onde a arte consegue se antecipar aos traumas, às fraturas, às convulsões históricas ou aos grandes embates, que o processo histórico nos traz e nos coloca à vista. E esse festival de 1967, parece que ele tem essa peculiaridade. Parece que é um festival que se antecipou em um ano ao que iria acontecer e aconteceu em 1968. Não nos esqueçamos, de que o ano de 1968, não só no Brasil, mas no Ocidente de uma forma geral, e até no leste europeu, foi marcado por muito trauma. Nós tivemos, por exemplo, no mês de março de 1968, no Rio de Janeiro, o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto. Como consequência disso, a União Nacional dos Estudantes atrai a classe média para a rua no Rio de Janeiro, com o lema de que esse filho poderia ser o seu, e promove em junho a passeata dos 100 mil. Nós vamos ter também pela primeira vez a chamada Vanguarda Popular Revolucionária, um dos grupos armados que se opunha ao regime militar, praticando atentado no quartel. Nós vamos ter os conflitos de rua entre os estudantes da USP, que se colocavam de forma crítica ao regime militar, versus os estudantes de direita da Mackenzie, que apoiavam o regime militar. Nós vamos ter o desmonte do Congresso Clandestino da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, onde mais de 900 estudantes são presos. Nós vamos ter pela primeira vez, depois da instalação do regime militar, nós vamos ter as primeiras greves sobre o regime militar, que era a greve dos metalúrgicos de Osasco e de Contagem. Nós vamos ter também, em 1968, o fatídico discurso do deputado Márcio Moreira Alves, em 1968, claro, na Câmara dos Deputados, que acabou legitimando, pelo menos aos olhos dos militares, a edição do AI-5, que jogou o regime militar num período brutal de repressão, e o resto da história diz, E não só no Brasil, você vive um mundo convulsionado. Você via, por exemplo, o assassinato do Bob Kennedy nos Estados Unidos, o assassinato do Martin Luther King nos Estados Unidos. Isso faz explodir o movimento negro, Você vai ver, por exemplo, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, onde as tropas do Pacto de Varsóvia, sob o tacão da ditadura da União Soviética, invadem a Iugoslávia para tentar impor o modelo soviético sobre a Iugoslávia, e a resistência civil a isso. Nós vamos ter a explosão do maio de 68, onde a juventude parisiense vai à rua contra o que ela dizia ser o conservadorismo das instituições e que acaba ganhando o apoio dos operários de uma forma geral. Você vai ter a contracultura, você vai ter o rock, os festivais de Woodstock, Portanto, perceba que mundo convulsionado nós temos em 1968. Bom, e daí? E daí parece que o Festival de 67 canta tudo isso antes. Porque o grau de ebulição, o grau de efervescência, o grau de conflito ideológico, estético, que estava subjacente ao festival, é uma coisa impressionante, Pois bem, começa tudo, pode parecer uma coisa engraçada, no dia 17 de julho de 1967. Há uma passeata que sai do Largo do São Francisco, onde é a Faculdade de Direito, que vai até o Teatro Paramount. E essa passeata era puxada por Elis Regina, Zequete da Portela, o Geraldo Vandré, o Gilberto Gil, o Edu Lobo, o Jair Rodrigues, Dá para vocês perceberem aí, E essa passeata era contra o quê? Contra a introdução da guitarra elétrica na música popular brasileira. Pode parecer uma coisa ridícula, e de fato Mas o clima de tensão ideológica, política, de conflito, de beligerância, era tão grande que a ideia era que opor-se à guitarra elétrica você estaria se opondo a um instrumento símbolo do imperialismo americano, inclusive do imperialismo cultural, e que a chegada da guitarra elétrica abriria as portas para que nós consumíssemos o que havia de pior na música americana, Quer dizer, uma forma bastante estreita de você se manifestar, Muito bom. Eu acho que esta manifestação, essa passeata contra a guitarra elétrica,
ela é um sintoma do que nós iríamos ver depois, tá bem? Bem, como eu havia dito para vocês, esse festival de 1967, ele coloca 12 músicas para a final, né? E ele vai ter 3 eliminatórias, e é bastante interessante. O conveniente é que todos nós pudéssemos ouvir essas 3. Esse é o volume 1, esse aqui é o volume 2, né? E esse aqui é o volume 3 das eliminatórias. Por que seria interessante? Porque a diversidade é muito maior do que as finalistas apenas. Você tem N variáveis bastante interessantes. Mas vamos lá. Bom, primeiro, lembra da chamada passeata contra a guitarra elétrica? Pois é, isso foi quando? Em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, o Gilberto Gil se apresenta um domingo no parque, uma coisa altamente revolucionária, sustentada pelo baixo elétrico e pela guitarra elétrica dos Mutantes. Quer dizer, o Gilberto Gil quebra a cara dele mesmo em 3 meses, né? Em menos de 3 meses. O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na feira, José. Outro na construção, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Pra Ribeira foi namorar. Tá bem. Uma outra coisa bastante interessante nisso é o seguinte: você vai ter Ponteio, do Edu Lobo, defendido por ele e pela Marília Bendaglia. Era 1, era 2, era 100, era o mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violento, era 1, era 2, era 100, vieram pra me perguntar, você que vai, onde vem, diga logo o que tem pra contar, parado no meio do mundo, senti chegar meu momento, olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem perguntou, quem me dera agora. Em segundo lugar, você vai ter Domingo no Parque, do Gilberto Gil, defendido pelo Gilberto Gil, como eu acabei de dizer para vocês. Em terceiro lugar, você tem Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Em quarto lugar, você tem Alegria, Alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? 2 dessas 4, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso e Domingos no Parque, ambas foram arranjadas pelo maestro Rogério Duprat, que vai acabar sendo uma referência da Tropicália posteriormente. Então essas 2 músicas elas podem ser consideradas fundantes do que viria explodir depois como Tropicália, né? Essa é uma questão bastante interessante. Outra questão que eu selecionei para vocês dá uma dimensão do grau de radicalidade estética, ideológica e política nesse pequeno assalpão que era o Teatro da Record, que era um teatro pequeno, na verdade. E isso fica muito evidente na música do Chico Buarque de Holanda, não é? Do Roda Viva do Chico Buarque de Holanda. E o mais interessante, as músicas consideradas água com açúcar, ou seja, as músicas que não tinham um viés esteticamente revolucionário
ou que não cantasse as angústias que o regime militar estava impondo, elas literalmente não tinham espaço, né? E o nível de radicalização era tão grande que o público acaba, na prática, expulsando. Você pega a situação do Sérgio Ricardo, que escreve um samba, na verdade um samba fraco, né? E que é rejeitado de cara, rejeitado claramente pelo público de uma forma geral. O que leva o Sérgio Ricardo, vocês vão ver agora, a esse extremo de quebrar o violão e atirar contra o povo. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura. Beto vai chutando pedra, cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida. Eu não consigo nem ouvir o tom. Onde outrora foi seu campo e uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Fiquemos então com o final do festival de 1967. Um abraço. Era um, era dois, era 100, era um chegando e ninguém soubesse que eu sou violento. Era um, era dois, era 100, vieram pra me perguntar, você que vai, onde vem, diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento, olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora, eu tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, fácil ver. Era um canto calado sem volver.